No Saber Direito desta semana, o professor Tomás José Portugal apresenta um curso sobre Sociologia do Direito. Ele faz uma apresentação teórica da sociologia jurídica, fala sobre o fato social, aborda aspectos dos direitos sociais, dos direitos fundamentais e dos direitos como conquistas sociais. A aula 3 é agora. Bem-vindos ao programa Saber Direito, da TV Justiça. Meu nome é Tomás José Portugal, sou professor de Direito, com bacharelado em Direito, especialização em Direito Antidiscriminatório e Diversidade, mestre e doutorando em Sociologia Política. O tema da aula de hoje são os fatos sociais, mas a gente vai usar um recorte já apresentado até o final do curso de direitos fundamentais, né? E o quão isso é relevante para a sociedade brasileira. Nós estivemos falando anteriormente sobre as bases sociológicas do Brasil, a própria sociologia jurídica, né, enquanto base de estudo para uma realidade social e a sua consequência ao direito. Dentro dessas bases sociais, nós abordamos alguns pontos caros para a sociedade brasileira, e o quanto isso são compreendidos como os fatos sociais. O que nós identificamos enquanto bases da sociedade brasileira? Analfabetismo, racismo, machismo, patrimonialismo, sociedade monocultora e latifundiária. Que isso influencia na realidade social hoje e trata das próprias bases jurídicas da Constituição de 1988. Eu escolhi especificamente para essa aula o recorte de direitos humanos, mais especificamente direitos fundamentais, né, que é a internalização dos direitos humanos. E por que isso é importante? O Brasil ele teve, historicamente, uma lógica de desperdício da vida humana, né? Nós tivemos um processo, um sistema escravocrata em que milhões de pessoas morreram, né, em razão do transporte até aqui, do sequestro da África até o nosso país, do próprio sistema escravocrata em si, que era extremamente violento. A sua violência ela é tão grave, mas tão grave, que um escravo ele poderia ser punido a trabalhos forçados. A escravidão por si só já é um trabalho forçado com ausência de direitos. Então, às vezes choca a gente pensar uma coisa que não passava muito pela nossa cabeça, né? Aquilo que realmente, nossa, isso é verdade, isso é verdade. Então, dentro desse contexto social que se apresenta, o Estado brasileiro precisou mudar. E, parafraseando novamente o Ulisses Guimarães, o Brasil mudou em 1988. Na sociologia, a gente fala como ponto de inflexão. Ponto de inflexão é uma mudança de curso na história da sociedade, né? Especificamente através da constituição de direitos fundamentais com um princípiozinho básico que a gente vai estudar, que é a dignidade da pessoa humana, né? E o rompimento com esse processo da dignidade da pessoa humana é fato-chave na nossa sociedade. Nós não alcançamos ainda o nosso lugar que a gente ambiciona, né, enquanto sociedade justa, igualitária, e que igualdade, a gente não está falando em igualdade financeira, isso é utopia. A gente fala em igualdade de oportunidades, e na própria igualdade material, de fato, direito à igualdade, né, com exercícios e afastamentos de alguns conceitos de senso comum que a gente visualizou ao longo do nosso curso até agora e vamos até o final. Esses sensos comuns que a gente utiliza, eles normalmente são arrancados do seu local, né, adequado e trazido para um debate, muitas vezes não político, né, mas de forma agressiva. E isso é bastante compreensível numa sociedade que tem como base violência, né? Um sistema extremamente violento.
existe um teórico, né, que ele fala, o Walter Benjamin, sociólogo alemão, judeu, em que ele fala sobre os processos da escravidão e da colonização na sociedade, na América Latina, né, como um todo. E que o que aconteceu aqui foi, de fato, um grande teste para o que aconteceu no nazismo, né? Então, dentro dessa lógica, a gente passa a entender a necessidade de se valorizar a dignidade da pessoa humana. E esses princípios constitucionais, eles são fundamentais hoje e eles fazem parte do rol de direitos e garantias fundamentais. E aí tem uma certa... o próprio texto constitucional, ele fala dos princípios fundamentais, né? O título 1, que vai do artigo 1º, e só que existe uma visão um pouco mais extensiva, que aqui estariam os direitos fundamentais. Por quê? Isso a gente vai trabalhar, a gente vai ler não toda a legislação até o artigo 17, mas pontos centrais que já foram abordados em outra aula, serão abordados nas próximas, mas nessa especificamente a gente vai pegar a Constituição para entender um pouco o seu papel enquanto mudança, de fato, na nossa realidade, né? Dos princípios e direitos fundamentais. O artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 5. Pluralismo político. O que eu abordo nesse artigo 1º é justamente a base de toda a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito. É o nosso modelo de Estado, né? Na sociologia, dentro da linha das 3 economias do welfare state, a gente coloca o Estado Democrático de Direito como Estado social-democrata. Mas no direito, o termo é Estado Democrático de Direito, que remonta à mesma coisa, mas com aspectos mais jurídicos. Esses aspectos jurídicos do Estado Democrático de Direito, ele tem como base o que já foi falado, será falado novamente e repetido quantas vezes forem necessários. O Estado Democrático de Direito supera a lógica de escolha política, de democracia enquanto sistema grego de político, né? Sistema grego político. Eles tiveram a intenção, né, os nossos legisladores originários, os nossos constituintes, em democratização dos direitos. O Brasil passa a ser, oficialmente, para todos, com todos e para todos. Essa lógica ela é muito importante dentro de um contexto em que mais de 50% da população brasileira tem uma renda inferior, né? A desigualdade econômica do nosso país é muito grande, mas ela não é causa, ela é consequência. Como muitas coisas que a gente passa a entender como a diferença entre causa e consequência, a sociologia ela aborda, ela aponta essas consequências, né? Identificação de problemas, como eu falei mais cedo. Então, dentro dessa lógica, o Estado Democrático de Direito ele democratiza, entre outras coisas, a cidadania. E o que é a cidadania? O conceito de cidadania ele é a efetividade dos direitos sociais, civis e políticos. Por que essa definição? Os direitos sociais é o acesso de toda a população à riqueza produzida no nosso país. Por isso, o Estado brasileiro ele assume compromissos universais, como a saúde, a educação, a assistência social, que diz que a quem dela precisar. Isso é acesso à riqueza, né? Obviamente, nós temos ações afirmativas e programas específicos de distribuição de renda que não se enquadram nesse contexto aqui que a gente está falando, porque ali é a superação da extrema pobreza. Então, aqui os direitos sociais eles têm outra função. E aí, um ponto central na nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana, que é a alteração do status quo do Brasil. Porque, basicamente, o que se tinha era um desperdício humano oficializado pelo Estado. Nós tivemos, ao longo da nossa história,
além do racismo, como se não fosse suficiente, nós tivemos políticas higienistas nas décadas de 30 e 40, que, de certa forma, atuam até hoje, né, em grandes incômodos sociais que o Estado tenta esconder ou trocar de lugar, como se isso resolvesse por si só, deixando de lado o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Existem políticas hoje em dia em que há punição para quem der dinheiro para morador de rua ou comida. Essa é a questão que se identifica no Brasil, em que até pouco tempo a insegurança alimentar atingia mais de metade da população brasileira. Enfim, esses processos eles continuam. Você tem o sistema prisional como o objeto, a área mais degradante da nossa humanidade, né? Porque a insalubridade desse sistema é assustadora. Também as favelas, né? A exclusão da dignidade, da própria infraestrutura básica que se tem nas cidades, nos centros das cidades, né? Na favela a gente não identifica isso, muito pelo contrário. O Estado lava as mãos e por isso o poder paralelo acaba sumindo, né? O parágrafo único do artigo 1º, obviamente, não deixando de lado os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, que valoriza a questão do trabalho, o ponto do trabalho, o trabalhador como um todo. E se a gente tem uma lógica, uma linha tênue quanto fato social, as próprias revoluções burguesas, a Revolução Francesa e os processos de construção da dignidade do cidadão, ela passa justamente pela evolução dessa lógica dos valores sociais do trabalho. Porque antes, e aí a primeira lei de proteção social, ela data de 1601, chamada Lei dos Pobres, em que criava-se uma dicotomia em quem podia trabalhar e quem não podia trabalhar. O processo de proteção social que se deu começa ali no início da Revolução Burguesa, na Revolução Industrial, em que em 1601 se fala em Lei dos Pobres. Essa Lei dos Pobres, ela trata um processo de dicotomização, de quem podia trabalhar e de quem não podia trabalhar. Mas qual era a intenção de se proteger o trabalhador, quem podia trabalhar naquele contexto? Proteger o dono da mão de obra. O início, né, numa contextualização importante, os centros das cidades eles não existiam, passaram a existir com o deslocamento de pessoas do campo para essas áreas onde começaram a criar indústrias. Você não tinha preparo, você não tinha infraestrutura ali. Você tinha uma área extremamente prejudicada pela aglomeração de pessoas, insalubre. O próprio trabalhador naquela época, os teares mecânicos, né, no começo da Revolução Industrial, eram crianças e mulheres que trabalhavam pequenas. E ali a expectativa de vida era assustadora, não chegava a 30 anos, se muito. E isso era uma consequência desses processos de mecanização, né? Você precisa do trabalhador. Mas ali quem está protegido é o patrão, né? No caso, o burguês. E após isso, como fala a Constituição, os valores sociais do trabalho passam a se proteger de fato o trabalhador, né? Por isso que o artigo 7º da Constituição ele fala em garantir a melhoria da condição do trabalho. Então essa é a função social do trabalho hoje, né? E o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nós vivemos em uma democracia representativa. O poder emana do povo. Nós o exercemos, o poder, através de nossos representantes eleitos. Não é pela nossa própria mão. Quando o parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente, nos termos dessa Constituição, a regra é a representatividade direta, a democracia indireta, né, que é a representativa, e não a direta, em que com a nossa própria mão nós fazemos a democracia. Isso é uma visão um pouco deturpada
e os casos em que o Brasil adota são poucos, né? O artigo 2º determina os poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O artigo 3º, e aí é um ponto central no nosso estudo, né? Por quê? O Estado reconhece, como eu já falei, o Estado reconhece a desigualdade. Ele reconhece, ele as trata. Mas como que ele faz isso? Né? O Estado faz essa atividade, né, no artigo 3º, que diz: artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. E o mais importante para o nosso recorte de aula, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, o Estado reconhece as desigualdades sociais e regionais e busca tratá-las a fim da marginalização. E um ponto central na nossa sociedade acaba por ser a segregação simbólica, né? Em que o pobre está na periferia, na favela, enquanto as elites estão protegidas, mais policiadas, até a lógica de segurança pública é diferente. E por que eu estou falando especificamente desses direitos? O Estado ele tem um processo de justiça social, de determinação de justiça social, em que a efetividade desses direitos ela passa diretamente pelo exercício da cidadania, né? Como eu falei antes, a questão da educação ela é fundamental. Não é a questão de oficializar, por exemplo, se o Brasil de fato faz uma prova para que jovens e adultos façam e realizem essa prova e tirou o número mínimo, ele está alfabetizado. É muito mais do que isso. O processo de alfabetização ele passa pela construção do cidadão que vai exercer essa cidadania que eu falei para você no início da aula. Então, olha o que diz o inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aí o Estado se obriga a reduzir essas desigualdades, promovendo o bem de todos sem preconceitos. Essa é a função do Estado, né? O artigo 4º, eu vou ser bem breve nele, porque o 5º é mais importante para a gente. O artigo 4º, ele diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. No inciso 2, diz a prevalência dos direitos humanos. A importância dos direitos humanos na sociedade brasileira e para a própria Constituição, ele é tão relevante, que ele aborda justamente que se o Brasil for signatário de tratados internacionais e cumprir as regras de recepção na Constituição, no artigo 5º, ela passa a ser compreendida como emenda à Constituição. Então, isso é a relevância do Estado brasileiro para os direitos humanos. Não à toa, nós elencamos, a partir do artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. E é aquela dicotomia que eu falei sobre o que é, de fato, garantias fundamentais, os direitos fundamentais. O artigo 5º, ele é o maior e mais extenso deles, então é impossível a gente abordar todos de forma justa, né? Mas eu vou trabalhar justamente aí com a questão do fato social. A Constituição do Império Brasileiro, ela tratava, curiosamente, no seu artigo 5º, que o Brasil professava a fé católica e que as outras religiões poderiam ser professadas desde que na intimidade. O Estado laico, né, esse processo de laicidade do Estado, ele se assume no próprio artigo 5º. Então, todas as liberdades e garantias fundamentais, elas são incipientes nesse processo, mas muitas vezes elas não são respeitadas, né? Nós vemos casos ainda de intolerância religiosa
nós vimos casos ainda de intolerância social e racial em que há uma criminalização, há uma precarização da condição do indivíduo. Isso é grave, né? Então, o fato mais relevante para a gente é o próprio artigo 5º, caput, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A igualdade formal, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. O direito à igualdade, a igualdade material, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. O ponto desse caput ser tão impactante, e talvez, na minha modesta opinião, uma das frases mais bonitas já construída pela língua portuguesa no Brasil, é o nosso fato social. É o nosso grande fato social. Por quê? Ou melhor, é o reconhecimento do nosso fato social. Porque tudo aquilo que eu trouxe para vocês sobre as bases sociológicas do Brasil são os fatos sociais. É esse o grande ponto de inflexão da sociedade brasileira, em que você desigualava e pronto. Por questões, um princípio bem básico. O direito ao voto era garantido a quem tinha renda. Então isso fazia poucas pessoas decidirem o rumo de todas as outras. E isso existe legitimidade nessa atividade, nessa atuação do Estado? E eu aposto que não, porque isso não é democracia, né? Nem a democracia no contexto de forma de governo, muito menos na democratização de direitos. Então a gente começa a identificar como a Constituição de 88 ela passa a fazer um ponto fundamental para a gente repensar a nossa sociedade, a gente compreender a sociedade que a gente tem e a gente buscar esse ideal de proteção, né, de inclusão e de outras coisas boas, diversas, né? Eu falei em outro contexto, né, que a dignidade da pessoa humana ela só é alcançada através do cumprimento desses artigos. E aí, especificamente, do artigo 5º, do artigo 6º e do artigo 7º. Por quê? Os direitos fundamentais, eles tratam, lembrando, a cidadania, consequentemente, os direitos sociais, civis e políticos. O artigo 5º, ele exatamente trata dos direitos civis. Por quê? Dentro do contexto de dignidade da pessoa humana, o cumprimento, e aí que está um ponto central, a limitação do poder do Estado. O Estado, ele exerce a dominação, mas a ele é imposto limite. E quais são esses limites? O Estado não pode ofender a religião de outra pessoa, o Estado não pode impor penas cruéis, não pode impor a pena de morte, e execução é o próprio julgador executando a pena. Então, dentro desse contexto, a gente passa a entender essas limitações do poder do Estado como forma de efetividade dos direitos civis, né? Por exemplo, não pode um mandado de prisão genérico entrar aqui e prender quem estiver dando aula. Tem que ser objetivado uma pessoa, um endereço e dentro de um horário específico. Então, esses são pontos centrais, né, dessa dignidade e do exercício da cidadania, né, que ele passa diretamente pela nossa interpretação, não do que é certo e errado, mas sim do que o Estado impôs. E isso como reconhecimento de fato social, é porque isso não foi. Por exemplo, nós temos no artigo 5º o habeas corpus. Durante a ditadura militar, o habeas corpus ele foi suspenso. Ou seja, todas as garantias jurídicas da integridade de uma pessoa foram simplesmente apagadas da Constituição, né, por um ato institucional do qual reza a lógica do autoritarismo, né? Seria uma forma de exceção da exceção, né?
Então, a gravidade disso era justamente essa irrelevância para a integridade física e até mesmo da compreensão de que, em regra, as prisões são arbitrárias. O habeas corpus ela tem essa visão, e isso é um processo que começa justamente nas revoluções burguesas, né? No que chamam de Revolução Inglesa ou Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa é o ato último da Revolução Inglesa, mas é o mais conhecido, que é a imposição do governo civil e outras coisas. E aí, quando a gente fala que um Estado ele acaba por efetivar o governo dos seus pares, né? Então, os nossos pares governam por nós, mas com mandatos. Então, você tem limites para essa atuação, você tem tempo, né, para esse exercício desse mandato. Então, não é uma coisa... Ninguém pode chegar e falar, o Estado sou eu. Por quê? Nós vivemos numa república em que a impessoalidade é regra. Quando a gente fala em atividades republicanas, relações republicanas, nós falamos em relações impessoais, né? Em que eu não posso dizer, olha, eu sou o Estado, a minha vontade é essa. E por isso que é importante. Se eu chego e falo, olha, eu sou, presidente da República, eu falo, vou impor essa lei porque eu quero. Não existe legitimidade, né? Por quê? Existe uma necessidade social da qual o fato social ele aborda, né? Eu trouxe o conceito de fato social do Durkheim, mas mais do que isso, né? O fato social ele tem como função a atenção a necessidades criadas, né? Essas atenções elas acabam sendo legitimadas pela necessidade coletiva. Lembrando, na República, né, como um todo, e na democracia, deixa de existir a individualidade. Por isso que a nossa Constituição, e aí durante a pandemia da Covid-19, nós vimos muito isso, né? Nós vimos que o direito individual ele era sobreposto pelos direitos coletivos, né? Porque existe uma regra para quem leciona direitos fundamentais ou direitos humanos, que um direito, por mais fundamental que ele seja, não é absoluto. A minha vontade, a exposição do que eu faço, eu não posso ofender ninguém. Existem limitações à liberdade de expressão, limitações à liberdade de locomoção, e essas liberdades, elas são garantidas. Mas são garantidas até não ofender o outro, ou até não se sobrepor ao direito do outro. Porque todos formam um coletivo, né? E deixar de lado essa coletividade, ela pode ser perigosa, porque em momentos de individualismo, o Brasil acabou virando uma ditadura militar com um golpe em cima de outro golpe, com 2 golpes. Então, desse ponto, a sociologia ela entende a relevância dos fatos sociais e que a legitimidade está no próprio fato social, né? E aí a gente pode trazer para outros ramos do direito de forma mais aprofundada leis específicas, né? A lei Henri Borel, por exemplo, ela trata da violência contra uma pessoa incapaz, né? Uma criança, no caso específico. A lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela surgiu em razão da própria Maria da Penha, que foi o fato social, a quase morte dessa pessoa, dessa mulher, pelo seu marido, num contexto de violência doméstica. O Brasil foi punido na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual impôs ao Brasil uma multa pecuniária, a sanção, né, de uma multa pecuniária à Maria da Penha, mas também que o Estado resolvesse a questão da proteção social da mulher, né? E aí o Brasil fez, de forma até surpreendentemente rápida, que é um tema que eu até trato em sala de aula. Se não fosse a multa, o Brasil teria agido tão rápido quanto agiu no processo legislativo da Lei Maria da Penha? A minha crença pessoal é que não, mas penso que poderia ser diferente.
nós temos algumas outras leis, e aí eu estou utilizando o apelido dessas leis porque é a forma que a sociedade se identifica mais, né? A Lei Carolina Dickmann, que também tratou sobre a exposição de imagens íntimas, né? Então, isso são fatos sociais. O acontecimento e a própria mobilização da sociedade frente às necessidades. O próprio direito político, que talvez seja um dos que mais difíceis de se limitar por ser uma possibilidade de abuso, né, do poder sobre o poder político, né? E aí a gente utiliza a lei da ficha limpa, que dá algumas repercussões acerca de quem pode ou quem não pode se candidatar. Porque até então, a única possibilidade de um sujeito não poder se candidatar a um cargo eletivo seria ser analfabeto, né? Ele sendo alfabetizado, e aí que entra, pode ser formalmente alfabetizado, ele seria capaz de exercer o seu mandato político se assim a sociedade o quisesse. Então, são limitações, e obviamente, penso eu, que seja uma lei produtiva para a sociedade, né, embora tenham questões bastante complexas, né, sobre, por exemplo, a proibição da legítima defesa da honra como forma de defesa. É justo, é coerente, é adequado, mas aí a gente pode problematizar, obviamente, se não seria uma limitação do poder de defesa, né, da capacidade de defesa de uma pessoa. O STF entende que não é cabível, então não é cabível, né? Pessoalmente, eu compreendo dessa forma também, mas a gente tem discussão. Na sociologia, tudo tem discussão. Desde que não tem ofensa e violência física e violações aos limites da liberdade de expressão, tudo tem debate. E, por isso, talvez, é o que é incompreensível para mim. É uma matéria tão gostosa de se estudar, de se aprender, e é uma das matérias menos populares dentro da grade, pelo menos das instituições que eu trabalhei. Mas é porque muitas vezes você limita o poder, a liberdade valorativa, como não acontece na filosofia, né? A filosofia ela é basicamente para a gente tratar de abstrações. A sociologia e o fato social, eles são responsáveis pela objetividade do processo legislativo e até do processo de mudança legal. E aí a gente pode continuar, né, dentro dessa linha de fatos sociais. As novelas no Brasil, elas já exerceram um papel importante como fato social. Teve uma novela em que a neta, eu não me lembro o nome da novela, mas ela era abusiva com os avós, e logo em seguida a essa novela, acho que durante ainda a transmissão dela, né, ela está na grade do canal, da emissora, foi sancionado o Estatuto do Idoso. Então, tem esses processos bastante legítimos, né, que você mobiliza a sociedade e você empreende uma mudança social. Então, de forma bastante sucinta, os fatos sociais, eles respondem, ou eles trazem novas necessidades sociais da qual o Estado responde. E aí o Estado brasileiro respondeu por toda a sua história com o rol de direitos fundamentais da Constituição Federal, que é excepcionalmente extenso, né? O artigo 5º, então, nem se fala. Mas esse processo ele continua, né? Porque ele trata de processos que foram excluídos da relação social do Brasil durante muito tempo, né? O próprio artigo 6º da Constituição. O artigo 6º da Constituição Federal diz que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Parágrafo único.
Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Então, esse processo que a gente falou, os próprios programas de transferência de renda eles passam a ser constitucionalizados, né, positivados na Constituição, o próprio artigo 6º. Mas lembrando que são coisas diferentes, né? Programa de distribuição de renda é uma coisa e não é uma política pública redistributiva, porque você não tem um imposto específico que financie. Você tem os valores, né, fiscal orçamentário saindo do próprio orçamento público. Logo, se sai do orçamento público, é uma política distributiva, né? Tem essa característica que muitas vezes o Bolsa Família, por ser uma política de distribuição de renda, muitas vezes é compreendida como uma política de redistribuição, mas não, uma política distributiva. E aí, seguindo, talvez o que a gente começou a aula falando sobre a inexistência de proteção social ao trabalhador na Constituição Republicana, o artigo 7º ele tem essa função, né? O artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 1. A relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Né? O mais importante, talvez, dessa Constituição, justamente quando a gente começa a aula falando que a Constituição de 1891 não tratava de proteção social, muitas vezes porque não se queria prejudicar o ambiente de negócio, o artigo 7º, para algumas pessoas que fazem exercício de valor, ela tem justamente essa função, prejudicar o ambiente de negócio. Por quê? O que diz o artigo 7º, caput? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Melhorar a condição social do trabalhador, que é a grande massa da sociedade brasileira, é a massa trabalhadora assalariada. Né? São poucos os empresários nesse rol, mas que muitas vezes detêm no topo da pirâmide grande parte da renda brasileira. Né? Então, a necessidade de proteção ao trabalhador ela é fundamental. Até porque, né, nós vivemos 300 anos de escravidão e isso é o que nos separa do retorno à escravidão. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Muitas vezes se fala do impacto de uma rescisão contratual sobre o empregador, né? Mas o empregado, ele muitas vezes, ele é parte da construção daquela empresa. Então é uma forma de retorno, de valorização da sua própria força, do seu próprio desprendimento pessoal, né? O Marx seria outro nome para isso, mas que possa fazer a empresa crescer, ela se desenvolver, é a força do trabalhador, né? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundo de garantia do tempo de serviço, o famoso FGTS, que eu falei mais cedo em outra aula, que ele é uma poupança compulsória, da qual tem uma função muito mais macroeconômica do que propriamente do trabalhador, mas tem esse papel também muito importante. O salário mínimo fixado em lei nacionalmente, unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos e preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Esse ponto ele é bastante importante porque aí vocês podem procurar no site do DIEESE, por exemplo, que trabalha justamente com essa compreensão do qual é o salário mínimo justo, né? Salário mínimo justo seria o suficiente para cumprir todos esses requisitos.
seria constitucional, né? Mas o salário mínimo ele acaba se tornando o mínimo do mínimo. Então, dentro dessas lógicas, e aí é um ponto central, como fato social, a escravidão ela exerce a imposição dessa lei. Que aí você trabalha justamente na CLT, né? Os professores de direito do trabalho, que brilhantemente o fazem. Eu me preocupo muito mais com a questão simbólica do positivismo, da positivação na Constituição do que propriamente das nuances das leis, né? Então, dentro dessa lógica, a gente tem fundamentalmente uma proteção, um retorno a uma escravidão. Porque a escravidão não é só o trabalho forçado, é a ausência de direitos, né? Nós conseguimos identificar hoje o que se chama a condição análoga à escravidão, porque existe uma pessoa da qual não necessariamente ela é trabalhadora forçada, mas você tem outras formas. A gente fala hoje em dia em escravidão moderna, em que é a ausência de direitos, né? A pessoa deixa de ser CLT para que o empregador não pague mais os benefícios constantes na própria CLT, os benefícios da carteira de trabalho, como atestado médico, o próprio afastamento do trabalho por saúde, enfim. São formas de proteção social ao trabalhador, porque compreendemos a lógica de valorização social, né? O artigo 8º, ele já tem uma função diferente dos direitos, garantias coletivas sociais do trabalho, mas são igualmente importantes, né? Porque diz que é livre associação profissional sindical. Lembrando que no Brasil foi crime, né? Os sindicatos, eles tinham, e vocês podem pesquisar o que significa um sindicato pelego, né? O peleguismo, que tinha como atividade, a atuação, amortecer a relação entre o trabalhador e o empregador, né? Para que não se tivesse greve. A greve, sim, de fato, era terminantemente proibida. Em alguns países do mundo, né, como a Inglaterra, era até punível com prisão. E essas lógicas de proteção à dignidade do trabalhador, elas são fundamentais para a gente... É uma resposta à própria escravidão, né? Porque outras formas de abuso, elas continuam existindo. Como eu falei, a própria condição análoga à escravidão, a escravidão moderna, né, o trabalho remoto, em alguns casos, tiveram reclamações trabalhistas em que o empregador exigia a câmera aberta durante o tempo de serviço, né, ou seja, para ter um controle extremo sobre aquela pessoa. Outra coisa muito comum com o trabalho remoto é a falta de carga horária. O coordenador, enfim, o superior hierárquico, ele acaba por te mandar mensagem cobrando respostas, e-mail, fora do horário de serviço. Isso pode ser uma violação trabalhista. Pode ser não, é uma violação trabalhista, né? Dentro dessa lógica, nós seguimos e trabalhamos o artigo 9º. E aí sim, o artigo 9º diz que é assegurado o direito à greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que deviam, por meio dele, defender. Esse ponto ele é bastante importante, né, do contexto da compreensão hoje até mesmo da função do trabalho, porque uma pessoa, e aí a própria reforma trabalhista diz que o trabalhador pode negociar diretamente com o empregador, né? Sendo que você tem uma clara diferenciação de tamanho, né? De poder. Quem é uma pessoa frente a uma empresa, uma grande empresa? Quando se junta em coletivo, essa história muda. Você tem alguém com representação mais eficaz perante os instrumentos de justiça, a própria justiça do trabalho. Enfim, são formas de coletivizar um direito em que a pessoa pode não participar de uma greve, mas ela vai ter os benefícios e as conquistas daquela greve. Então, esse é um ponto central. Trata da nacionalidade no artigo 12, dos direitos
inerentes à naturalidade e à nacionalidade, estipula os cargos pelos quais o brasileiro tem direito ou não, né? E aí a gente pula direto para o artigo 14, que diz dos direitos políticos, né? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito e 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Então, a regra é a democracia representativa. A exceção é a democracia direta, que é representada pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. E aí tem aqui um grande tema que comumente vem às aulas de sociologia e quando a gente utiliza o fato social, é porque muitas pessoas não gostam do voto obrigatório, universal e obrigatório. A questão da universalidade do voto, mas você tem escolha de não votar. Só que o Estado ele te impõe uma ação. Eu posso não votar. Obviamente, eu vou pagar uma multa inferior a R$1, da qual é a contraposição, né? Isso as pessoas não gostam. E eu já percebi que muitos alunos não gostam de votar. E aí é uma questão bastante relevante para o Brasil, porque o que nós mais tivemos de retrocesso, a área que nós mais tivemos de retrocesso, historicamente, foi justamente no direito político, né? Primeiro porque você tinha durante mais de 100 anos, quase 100 anos, né? Durante o período do Império e o período da República, tivemos o voto censitário. Você tinha uma renda mínima, você tinha que possuir, em determinado momento, você tinha que possuir escravos para poder votar, né? E depois disso, foi tão restrito o direito que a nossa primeira experiência de fato democrática foi a partir de 1946 e acabou em 1964. E se aprofundou ainda em 1968, quando você tem a limitação total da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela não é só o ato de falar, né? A liberdade de expressão, ela tem a função de você se posicionar politicamente e o Estado te respeitar. E aí é um ponto central no nosso contexto social hoje, é que eu não posso pregar a morte de um membro de um tribunal superior, eu não posso fazer nenhum tipo de violência de fato ou simbólica ou ameaça a qualquer pessoa pelo exercício do próprio cargo, né? E isso é um ponto central ultimamente, uma discussão central hoje, porque existe aquela coisa, dentro dos direitos fundamentais em espécie, né, o professor que brilhantemente vai falar sobre isso, que existe uma ponderação ali. Qual direito ele vai beneficiar o maior número de pessoas? A liberdade de expressão ou a liberdade de locomoção? A justiça entende que a liberdade de locomoção ela é mais importante que a liberdade de expressão, mas resguardados os limites da liberdade de expressão, você não pode fechar uma estrada para exercer seu exercício de liberdade de expressão. Mas você pode ficar do lado dela, né, sem prejudicar o trânsito ou o direito de ir e vir a locomoção. Então, são os benefícios, eles acabam sendo, a ponderação, o exercício, né, ele acaba sendo em prol do maior número de pessoas, né? Existem fatos que vocês podem procurar, a própria literatura trata sobre esses exemplos, que muitas vezes numa CPI, o direito de transmitir abertamente, hoje na TV Senado, TV Câmara, mas antigamente nos canais de informação, era justamente aquela discussão entre o direito à intimidade de quem do depoente ou o direito à informação da sociedade. E normalmente o direito que se sobrepunha era o direito à informação da grande parte da sociedade. Então, dentro do Estado Democrático de Direito, o direito individual de pequenas pessoas, eles acabam sendo muito mais limitados em prol do benefício comum. Então aí a gente tem o grande ponto do fato social, que é a alteração dessa lógica. O direito individual, ele era a regra, né? A individualidade, ele era a regra. Isso acaba a gente se sobrepondo em prol do benefício da sociedade como um todo. E assim, nós terminamos o conteúdo e vamos ao quiz.
O extensivo rol de garantias fundamentais constantes na Constituição Federal pode ser compreendido como a. Uma resposta da sociedade brasileira ao Estado autoritário e centralizador que se empreendeu desde a colonização. B. O processo de regulação social das condutas dos indivíduos. C. A instrumentalização do poder coercitivo do Estado. D. A ação de combate da limitação do poder do Estado. A resposta correta é a letra A. Uma resposta da sociedade brasileira ao Estado autoritário e centralizador, que se empreendeu desde a colonização. Então, o grande rompimento, né, e o fato social que se fez a resposta do Estado, né, dentro da Constituição foi acabar com essas regras de centralização, a tentativa de descentralizar a administração pública e até as políticas públicas. Porque, como fala, desigualdades regionais, né, e elas são bastante preponderantes. Na relação entre Estado e sociedade, o que podemos compreender pela positivação do princípio da dignidade da pessoa humana? A. Resultado dos processos sociais, políticos e econômicos conduzem indivíduos para a condição de exclusão. B. O rompimento do ciclo de desperdício da vida humana e status quo social brasileiro, como ponto de inflexão da relação social vertical no Brasil. C. A condução política de criminosos para fora do convívio social. D. A segregação dicotômica de grupos sociais. A resposta correta é a letra B. O rompimento do ciclo de desperdício da vida humana, que era o status quo social brasileiro, né? Então, dentro de um processo, de uma sociedade que teve a escravidão, higienismo e outras formas de afastamento, a dignidade da pessoa humana ela assume de uma relevância extrema, né? E podemos ir assim à próxima pergunta. A descentralização político-administrativa como proposta na Constituição Federal é processo de cessão de poder dos entes federados à União. B. Processo de fortalecimento do poder central. C. Processo que busca romper com a centralização política, que é a base da formação política do Estado brasileiro. D. Processo de concessão de autonomia total às unidades da Federação. A resposta correta é a letra C. O Estado brasileiro, a forma de Estado brasileira, ela se impõe do Estado para os entes federados, e não o oposto, né? Como é nos Estados Unidos. Então, dentro dessa lógica, o Estado começa a ceder espaços para as unidades da federação. Ao contrário da próxima aula, né, que a gente vai especificamente dos direitos fundamentais, essa aula a gente atuou como espelho da sociedade histórica do Brasil e para o que se passa a partir da Constituição de 88, com reconhecimento de necessidades históricas do brasileiro. E a sociedade, como ela se posiciona dentro dessa novidade que é a igualdade, né? Que é o ponto central. Na próxima aula, a gente já vai abordar especificamente o conceito sociológico dos direitos fundamentais e como isso influencia na própria relação, né? Lembrando que a construção desses direitos fundamentais passa muito pelos direitos humanos, né? E de uma compreensão sociológica da evolução, do que se chama evolução hoje, né? Evolução social, que trata e efetivamente do reconhecimento de direitos de cidadania e individuais a partir da Revolução Francesa, né? Até chegar à internalização do próprio direito fundamental. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, a atenção. Queria disponibilizar minhas redes sociais, né? No LinkedIn Tomás Portugal, no Instagram Tomás J Portugal, e aí a gente pode compreender essas questões de forma mais individuais. Um abraço e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.